Bom dia, bom sábado. Estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor no final de mais uma semana. É realmente bom podermos ter este dia para comungarmos juntos como irmãos, também para meditarmos sobre a palavra de Deus. E vamos cantar de pé o hino número 183 do nosso binário. De joelhos, vamos orar. Querido Jesus, bom Pai que estás no céu, Senhor, muitas graças te damos pela oportunidade que ainda temos, Senhor, de livremente sairmos das nossas casas e virmos à Tua Igreja, Senhor. Obrigada porque vivemos aqui neste cantinho à beira-mar plantado, Senhor, onde ainda não sentimos esse tipo de perseguição, Senhor. Querido Jesus, queremos te pedir que possas ser com a Tua Igreja, Senhor, que possas ser com os serviços que hoje se vão passar aqui, Senhor, que todo o louvor, que toda a adoração que aqui hoje se vai passar possa ser de acordo com a Tua vontade e que as pessoas que vão intervir, Senhor, daqui da frente ou sentirem o apelo para intervirem, Senhor, possam ser palavras colocadas por Ti através do Teu Santo Espírito. Querido Jesus, como comunidade cristã aqui em Canelas, Senhor, queremos te pedir que possas ser com os doentes desta igreja, Senhor, que possas ser com as suas famílias também. Tu sabes que é difícil ser doente, mas também não é fácil ser cuidador, Senhor. Que tu possas levar até eles o teu abraço amigo, o teu calor
fraternal, Senhor. E, Senhor, se for da Tua vontade também, toca o coração de alguns de nós, para que durante a tarde do Teu santo dia, Senhor, possamos fazer uma visita, um telefonema, Senhor, para mostrarmos a nossa gratidão e o nosso amor para com os nossos irmãos. Guarda-nos e protege-nos, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui de nós já viu uma ovelha? Acho que já todos, em algum momento da nossa vida, vimos uma ovelha. E eu hoje vou-vos trazer algumas características das ovelhas. Elas não possuem uma grande inteligência, ou seja, não são assim animais muito astutos. Não têm garras nem presas como alguns animais felinos. Não possuem veneno como as serpentes e não são rápidas nem ágeis para subir a uma árvore como, por exemplo, os macacos. Elas não são pequenas o suficiente para se conseguirem esconder, mas também não são grandes para conseguirem impor algum respeito face a outros animais. Elas não possuem uma carapaça como as tartarugas e não conseguem cavar na terra como os coelhos. Não podem voar, nem se camuflar no meio da floresta. Elas têm uma particularidade que é de viverem em rebanhos, porque assim, em grupo, conseguem diminuir o risco de serem atacadas. Elas não têm uma visão muito poderosa. Diz-se que as ovelhas só conseguem ver até 20 metros. E então elas seguem sempre a ovelha que vai ao lado, seguem o caminho da ovelha que vai ao seu lado. Elas necessitam então de ser guiadas por alguém. As ovelhas precisam de alguém que as chame por elas para andar nos caminhos seguros. Nós podemos ver que muitas ovelhas que andam em rebanho têm os seus pastores, e são estes os pastores que guiam estes rebanhos de ovelhas. Elas muitas vezes têm que fugir dos lobos, por isso elas necessitam de ouvir e de reconhecer a voz do seu pastor, e esta é uma particularidade que elas têm, elas reconhecem a voz do pastor quando ele as chama. Nós aqui no lobo podemos encontrar uma analogia. O lobo na vida das ovelhas, nós podemos ver que na nossa vida este lobo é Satanás e o mesmo também o pastor. O pastor que guia as ovelhas pelos caminhos seguros, podemos ver que o pastor é Deus na nossa vida. E então imaginemos a nossa vida sem um pastor. Como é que seria? Não teríamos como defender-nos das garras de Satanás, porque ele possui uma inteligência muito superior à nossa. Andaríamos confusos sem saber para onde irmos e morreríamos de fome por não estarmos alimentados da verdade. Não teríamos força para vencer sem o nosso pastor, ficaríamos presos aos pecados do passado. Não teríamos como superar as dificuldades nem os sofrimentos da vida. Uma ovelha que não consegue atravessar um rio tem de ser o pastor a ajudá-la a passar. Não veríamos o horizonte da nossa existência, porque o nosso pastor indica-nos por onde caminhar. Sem um pastor que nos conheça, sentiríamos-nos vazios e sozinhos. Então, sem Cristo, nós somos como uma ovelha sem um pastor. O nosso coração clama por conhecermos o bom pastor. E conhecê-lo e segui-lo e viver junto com ele é realmente o nosso alvo e a nossa missão. Em Salmos 23:1 existe um versículo muito conhecido que todos nós sabemos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, sabemos que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sabemos então que Jesus também que deu a sua vida por nós. Em Ezequiel 34:11 diz: porque assim o Senhor diz: eis que eu mesmo procurei as minhas ovelhas e as buscarei. E no versículo 15: eu as apacentarei e as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. Jesus revela-se como o nosso bom pastor e ele deu a sua vida por nós. Jesus mostra o quanto nós somos importantes para ele e ele ama-nos até ao ponto de ter entregue a sua vida. O bom pastor conhece as nossas necessidades. Jesus conhece aquilo que nós precisamos a cada dia e ele faz tudo por nós. E até conhece os nossos sofrimentos mais do que às vezes nós mesmos. E em Mateus 10:30 diz: eu até mesmo os cabelos da vossa cabeça foram contados. Ele está disposto a curar as nossas feridas e a nos dar consolo. Como diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo e eu vos darei descanso.
Jesus, como bom pastor, conhece também os nossos medos e os nossos anseios. Ele entregou a sua vida porque sabe que nós precisamos dela. Então, nele e com Jesus e com a sua graça, nós podemos viver plenamente aqui na terra e um dia viver eternamente no céu. Obrigada, Bruna, pela reflexão. É chegado agora o momento de recapitularmos em unidades de ação aquilo que esta semana pudemos estudar individualmente, portanto, o estudo que cada um de nós fez. E esta semana nós falamos sobre a verdadeira condição humana em que todos nós nos encontramos. E quase que podemos dividir a lição em 3 grandes partes para abordarmos nas nossas unidades de ação, não é? A primeira parte, o pecado individual. A segunda parte, o pecado da sociedade. E a terceira parte, a solução para o pecado. Portanto, nós convidamos agora a que todos os dinamizadores possam dirigir às suas unidades de ação, que possam fazer o preenchimento do cartão. Não se esqueçam, é muito importante. Esses dados são importantes para nós e para depois enviarmos também para o Departamento da União. Pedimos que possam ter os vossos momentos de oração, os vossos momentos de partilha, de comunhão uns com os outros e depois então sim partiremos para o estudo que durará até às 10h50, 10h45, 10h50 e nós pedimos por favor que respeitem este horário. Nós temos um programa a cumprir e é muito difícil quando nós deixamos avançar esses 5 minutos, nós depois dificilmente conseguimos recuperar aqui da frente esses 5 minutos. Eu sei que às vezes apetece muito, o tempo é curto, mas nós temos que ser sucintos nas nossas intervenções, porque o estudo completo e refletivo deve ser feito em casa. Pedimos, por favor, então, que possam respeitar esse horário, até às 10h50. Uma boa lição para todos.
Sim, já está? Prontos. Então, a lição desta semana começa com um título, que só o título faz-nos pensar muito, não é? Qual é o título? A condição humana. Se nós não tivéssemos mais nada para estudar, isto aqui já dava pano para mangas, não é? Qual é a verdadeira condição humana? Qual é a verdadeira condição humana? Nós somos todos o quê? Somos todos pecadores, não é? E nós aqui ao longo do estudo da semana fomos vendo e fomos refletindo que a condição humana tem muito que se diga, porque nós quando olhamos para certas pessoas que estão ao nosso lado, nós às vezes até pensamos que não somos assim tão pecadores, não é? Se nos compararmos com terroristas, se nos compararmos com pessoas que matam, pessoas que violam, pessoas que fazem determinadas coisas, nós parece que não somos assim tão maus. Mas aqui a lição vem-nos fazer refletir a nossa condição perante quê? Perante o homem ou perante Deus? O que é que a lição aqui nos vem fazer refletir? Perante Deus, não é perante o homem. E nós perante Deus o que é que somos? O que é que nós somos perante Deus? Somos pecadores. E todos nós, é assim, todos nós pecamos e estamos afastados da presença gloriosa de Deus, não é? Porque a nossa condição humana de pecador afasta-nos logo imediatamente de Deus, mas por outro lado não. Nós temos Jesus que veio morrer por nós, não é? Portanto, e diz-nos aqui, quando nos contrastamos com Deus e com a santidade e a justiça de Deus, nenhum de nós obtém nada mais do que um esmagador senso de aversão por si mesmo e de repugnância. Eu acho que aqui a lição de segunda e de sábado dá para nós trabalharmos com as duas em simultâneo, porque as duas levam-nos para o mesmo sentido, não é? Porque nós, perante Deus, aparentemente, muitas das vezes achamos que somos quê? Pessoas boas, que até fazemos o bem, até ajudamos, mas a nossa condição, se olharmos a nossa condição perante Deus, nós não somos nada assim, não é? Estamos muito longe e muito distantes disso, não é? Diz-nos aqui que o pecado desfigurou a imagem de Deus nos seres humanos. Os seres humanos pecadores estão muito longe de refletir a imagem ou a glória de Deus. Nós estamos muito longe de refletir o verdadeiro caráter de Deus. Por muito bons, ou por muito bem que a gente faça, estamos muito longe de refletir realmente aquilo que Deus é para nós. Apesar de às vezes acontecerem coisas más e as pessoas normalmente o que é que fazem? Acusam sempre Deus, não é? E perguntamos, meu Deus, porquê é que permitiste isso? E nós temos muito presente. Eu e nesta semana estava a ver algumas imagens daquilo que aconteceu nos incêndios e de alguma forma senti-me privilegiada, mas ao mesmo tempo triste, porque há muita gente que não conhece o verdadeiro amor de Deus e pensa que a dor é provocada por Deus, quando essa dor não é provocada por Satanás na nossa vida, não é? E às vezes olhamos como se fosse Deus. Então, qual é o primeiro passo que nós temos que fazer para reconhecer que somos pecadores? É entregarmos o quê? É entregarmos a vida a Deus, mas quem é que vai fazer isso em nós? É o Espírito Santo. O primeiro passo é o Espírito Santo vai trabalhar em nós e nós reconhecemos o nosso pecado. Ao reconhecermos o nosso pecado, nós vamos fazer uma entrega a Jesus. Então aí Ele pode nos transformar através do quê? Através do quê? Do seu poder, não é? Através do poder de Jesus, da sua justiça, é que Ele nos pode transformar. Então, nós aqui podemos achar que há pessoas mais pecadoras umas que as outras? Filho, por nós, é um resgate. Ele resgatou-nos da condenação eterna pela nossa condição de pecadores. Agora, como tu disseste bem, nós estamos perdidos para sempre.
porque através do Espírito Santo que nos convence do pecado, nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso, chegamos perante Deus, contritos, e pedimos perdão a Deus. E Ele concede-nos o perdão. E Ele diz que se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. E é isso que nós temos que fazer. Agora, o que nós temos que fazer também é o seguinte, é não voltar a cair nos mesmos erros. Porque senão não é um sentimento, é um remorso. Então aí e não um arrependimento vai genuíno. entrar aquilo que está mais à frente, o arrependimento. Mas o verdadeiro arrependimento tem que ser genuíno, tem que ser sincero. E o arrependimento sincero qual é? É não voltar a cometer o mesmo, não é? Nós somos pecadores e às vezes quando damos conta estamos aqui no mesmo problema. Mas é através da graça de Jesus e agarrar-nos a Ele que nós vamos, com o tempo, vamos cada vez mudar mais as nossas tendências de caráter e a transformação virá, não é? Então, só o poder de Deus é que nos pode transformar verdadeiramente. Só esse poder em nós é que pode haver uma transformação. E então aqui Paulo, na lição de segunda-feira, vem-nos falar que porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Nós vemos aqui que a palavra Evangelho quer dizer o quê? É uma boa nova, é uma mensagem, não é? E a boa nova é que Jesus veio para morrer por nós, não é? Ele veio e as pessoas podem ser salvas crendo nele e em Jesus e na sua justiça perfeita e não em nós mesmos ou na lei de Deus que se pode encontrar a salvação. Não é através da lei, porque senão aí estamos a ser legalistas, mas também não é achar que através da graça de Jesus estamos salvos e salvos uma vez, salvos para sempre, não é isso. Porque isto tem que ser uma caminhada constante, lado a lado com Jesus, para Ele nos poder salvar. Portanto, essa é a boa nova, não é? A boa nova que Jesus tem para nós. E através da fé, através da justiça de Deus em nós, é que nós conseguimos avançar e andar com Ele, passo a passo, dia a dia, constantemente, não é? Pronto. Quando nós nos tornamos cristãos, aceitamos Cristo no nosso coração, nós assumimos a justiça de Cristo. Nós, perante Deus, somos justos, mas perante os homens não são. Não. Porque continuamos a pecar, continuamos a falhar. Porque somos todos iguais. Mas perante Deus, quando aceitamos Cristo no nosso coração, a justiça imputada de Deus é manifesta na nossa vida. É por isso que perante Deus, que isso é o importante, nós somos pessoas justas. Porque Jesus assume, não é? Perante Deus, Jesus assume a nossa condição humana, não é? Porque nós nunca conseguimos nada, não é? Só em Jesus é que nós conseguimos essa salvação. E então, o progresso. Vamos aqui para a lição de terça-feira e falo-nos sobre o progresso. Sobre o século XX, que está tudo a progredir muito, vemos muita tecnologia, muita ciência. Nós, as senhoras, temos tantas coisas em casa para facilitar a vida que às vezes parece que ainda é pior, porque nunca há tempo na mesma, não é? E o século XX, vocês acham que realmente houve um grande progresso? Acham que as pessoas estão aí para melhor no século XX? Não, de todo. Nós, se formos pesquisar um bocadinho, nós vamos ver que só no século XX, pelo menos, grandes acontecimentos. Temos a guerra, a Segunda Guerra Mundial, temos vários milhões de pessoas que morreram e tudo devido ao quê? À ganância, à tecnologia, ao conhecimento. Porque quanto mais o homem conhece, a destruição tem sido maior. Tem sido em massas muito maiores, não é? Nós temos notado isso e cada vez a própria televisão demonstra, não é? Agora temos o Donald Trump juntamente com a Coreia, não é? Aquele conflito que realmente é um bocadinho assustador, porque basta eles carregarem num botão que milhares de pessoas vão morrer sem ter culpa nenhuma, não é? Porque
é uma guerra. Então, e no tempo de Paulo? Como é que era no tempo de Paulo? Há muitas coisas que nós vemos aqui agora e que nós estudamos aqui em Romanos 1, 22 e 32, não sei se alguém quer ler na Bíblia. Vocês acham que alguns acontecimentos que nós ouvimos hoje, coisas que estão a acontecer na nossa sociedade, acham que no tempo de Paulo isso já não acontecia? Vamos ver aqui algumas questões que nos fazem pensar. Se alguém puder ler, por favor, para termos uma noção melhor sobre o estudo. Romanos 1, 22 a 32. Quem quiser participar, agradeço. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às consciências dos seus corações à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu Deus. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, ser murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticaram, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Acho que aqui está tudo dito. Se nós pensarmos, às vezes quando as pessoas dizem que a Bíblia está desatualizada, é porque realmente não estudam bem ou não estão com vontade de estudar bem a Bíblia. Porque aquilo que aconteceu no tempo de Paulo acontece precisamente no tempo de hoje. Apesar dos séculos passarem, apesar de geração em geração, há muitas coisas que se mantêm ainda hoje. E a homossexualidade é falada aqui, que muitas vezes, hoje em dia, a sociedade começa a achar que é uma coisa normal, começa a aceitar como sendo normal, porque a pessoa tem direito à sua opção de escolha. Paulo vem aqui explicar que realmente isso não é normal, não é? Entre outras coisas, a idolatria, que todos nós conhecemos, não é? Algumas pessoas, pronto, cometem a idolatria porque não têm conhecimento na adoração de outros ídolos. Nós temos, graças a Deus, temos esse conhecimento, mas também temos de ter alguma sensibilidade para poder explicar aos outros que realmente isso não vem da vontade de Deus. E temos que ter toda a sabedoria. Queres intervir? Deus, quando nos criou, criou-nos com capacidades, com inteligência para o bem. E fomos criados para sermos felizes. Mas entrou um corpo estranho na criação de Deus. Entrou o pecado. Ora, o homem não deixou de ser inteligente, ter sabedoria. Mas afastado de Deus, o homem desviou essa inteligência que Deus lhe deu para o mal. E o que acabamos de ler é precisamente o reflexo do que aconteceu. Ora, nós temos dois caminhos, duas escolhas a fazer. Ou prosseguimos no nosso entendimento, no nosso próprio eu é que sei, eu sou o senhor da minha vida, eu faço o que quero, eu sigo o que quero, e estou a seguir o meu próprio caminho. Ou então eu tenho a humildade de reconhecer que algo tem que mudar da minha vida. Deus dotou-me de sabedoria para eu decidir escolher o bem ou o mal. Eu, imbuído do Espírito de Deus, posso fazer coisas maravilhosas com a inteligência e com a sabedoria que Deus me deu para o bem.
Mas o homem sente-se bem é sem Deus. Para fazer a sua própria vontade. Porque não quer, segundo, entre aspas, estar subjugado. Mas nós não somos subjugados, somos livres, somos independentes. Exatamente. Pela escolha, temos a liberdade que Deus nos dá de fazer as escolhas. E vamos ser pessoas mais ou menos felizes, digamos assim, seguindo os conselhos de Deus. E reparem, o pastor Bolhão tem-nos falado um pouco sobre isto, sim. nestas mensagens que temos escutado ao longo desta semana. Ele fala muito sobre esta lição. E nós temos dito, e é bom, dizemos que somos um povo feliz, somos um povo abençoado. E realmente somos. Mas não estamos imunes às dificuldades, às doenças, às tribulações. Porque Jesus disse, Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Estamos sujeitos. Mas quando surge uma tribulação, uma dificuldade, uma doença, que nós olhemos para cima, porque Deus é o nosso Redentor, e termos sempre a esperança de que Ele está a velar por nós. Isso é que nos faz diferentes para melhor. E penso que a sabedoria que Deus nos deu e a liberdade de escolha nos faz ter esta esperança e o progresso, como a lição de terça-feira fala. O progresso é isto mesmo. Seja em que altura da época do mundo, quando nós seguimos Deus, estamos a progredir, estamos em progresso. Nós temos que progredir. Aqui o progresso é um progresso, uma caminhada com Jesus. O nosso progresso deve ser esta caminhada constante com Jesus e não as tecnologias. Porque aí o homem, se nós estivermos sem Jesus, não quer dizer que seja más as tecnologias e não quer dizer que a ciência seja má. Mas se nós não tivermos Jesus no nosso coração, a nossa tendência natural, porque somos pecadores, é para fazer o mal, não é para fazer o bem, não é? Isto é uma luta constante. Mesmo nós, cristãos, e sempre com uma ligação com Deus, a nossa tendência diária não é para fazer o bem, é para fazer o mal. Portanto, isto tem que ser uma luta com Jesus constante. Isto tem que ser, nós temos que andar durante o dia a orar constantemente, a pedir a Deus toda a sabedoria, as palavras certas, a postura certa, a forma de falarmos certa, através dele. Porque a nossa tendência não é para fazer isso, é para fazer o oposto, é para fazer o contrário, porque nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, o que é que ele pediu a Deus? Ele tinha um espinho na carne, pediu que fosse tirado. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Eu posso pedir ao Senhor, eu queria um carro melhor, eu queria uma casa melhor, eu queria umas férias, eu queria isto, eu queria aquilo. E Deus diz-me, a minha graça te basta. E reparem, na Bíblia também nos diz, e a palavra de Deus, que nenhum fiel mendigará o seu pão. Ora, isto é um conforto, é um alento para cada um de nós. Portanto, confiemos em Deus, porque Ele nos dá liberalmente segundo a sua vontade. Sim. Portanto, e estamos aqui salvaguardados de todo o problema. Estamos gratos e reconhecidos a Deus por tudo quanto Ele nos dá. Isso é a essência da nossa vida. Aqui diz que podemos precisar de fé para crer em muitas coisas acerca do cristianismo. E entre eles a ressurreição dos mortos, a segunda vinda e o novo céu e a nova terra. Mas quem precisa de fé para crer no estado caído da humanidade? Hoje, cada um de nós está a viver as consequências desse estado decaído. Portanto, cada um de nós, infelizmente, quer queiramos ou não, estamos a viver e nós temos aqui muito presente esse estado decaído aqui há pouco, no domingo, não é? Com tantos fogos, todos nós, não é difícil de vermos que realmente isto foi em mão humana, não é? Não da natureza, naturalmente, não é? Portanto, e nós temos que nos agarrar mesmo muito a Deus para nos ajudar cada dia a melhorar e a entregar a nossa vida mais a Ele. Depois diz, o que os judeus e os gentios têm em comum? O que é que eles têm em comum? O que é que todos nós temos em comum? Hã? Eu quero mais participações. Eu gosto que todos falem. Aqui à frente, ali atrás, podem falar muito, que eu não me importo. O que é que nós temos em comum? Não é, nem é preciso estudar a lição.
todos somos pecadores. Todos somos filhos de Deus e todos somos pecadores. Portanto, estamos todos no mesmo barco. Sim. Nós, quando lemos o texto que todos pecaram, o texto bíblico mete toda a humanidade no mesmo saco. Exatamente. Mas se nós quisermos ser honestos connosco próprios, nós vamos nos comparar com aqueles incendiários, com aqueles que matam, aqueles que violam. Nós temos muito a tendência para pensar que nós somos uns santos à beira deles. Pois, é isso. Mas não é verdade isso, que o texto diz, e já referiste isso e bem, nós perante Deus somos todos iguais, todos em termos de salvação, todos estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós, aparentemente, podemos ser diferentes, há uns que não matam, há muita gente que não rouba, há muita gente que não mente, isso é muito importante. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é realmente a justiça de Cristo. Agora, há uma frase que eu gostava de dizer o seguinte: o cristão peca, mas não vive pecando. Isto faz toda a diferença. Porque nós temos a natureza humana. Qual é a nossa luta? É para não pecar. Mas é uma luta que temos dentro de nós, com a nossa natureza, em que a nossa natureza nos leva a pecar. E nós de vez em quando pecamos. E nós reconhecemos e pedimos perdão a Deus. E Deus perdoa-nos. E nós ficamos tristes por ter pecado. E não queremos voltar a cometer aquela falta. Nós não queremos. Mas a nossa natureza humana leva-nos a pecar outra vez. Quer dizer que é completamente diferente daqueles que pecam por prazer, que matam por prazer, que incendeiam para castigar os outros, para, enfim, insensíveis, não é? Mas era importante dizer isto, realmente. Sim. O cristão não peca, mas não vive pecando. Isso realmente é uma das características fundamentais do cristão. Uma coisa é pecar de consciência e porque quer, e outra coisa é pecar na luta constante com Jesus. Porque não quer pecar, mas é uma tendência humana, porque todos nós temos tendências de caráter, não é? Portanto, há uma distinção entre os dois tipos de pecado que nós podemos ter aqui. E aqui diz que o apóstolo, depois de o apóstolo ter mostrado que todos os pagãos são pecadores, ele agora, de um modo especial, é muito enfático e mostra também que os judeus vivem no pecado, sobretudo porque obedecem à lei apenas exteriormente, isto é, segundo a letra e não segundo o espírito. Nós aqui vamos também entrar num bocadinho em que, por vezes, nós aparentamos ser muito religiosos, aparentarmos sermos muito bons, aparentarmos servirmos muito a Deus, mas no fundo, lá dentro, não é essa a nossa vontade. E o apóstolo Paulo aqui também vem alertar sobre isso. Ele adverte os seus compatriotas a não participarem a julgar os gentios. Porquê? Nós também não temos tendência para julgar as outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós. Às vezes não nos achamos melhores do que os outros, só porque temos mais conhecimento. Nós não devemos fazer isso, devemos estar muito atentos. Pois eles, os judeus, apesar de serem o povo escolhido, eram pecadores. Em alguns casos, eles eram ainda mais culpados do que os pagãos, que estavam tão prontos a condenar, porque, como judeus, tinham-lhes sido dada mais luz do que aos gentios. Nós, por vezes, julgamos os outros no exterior e nós temos tanto conhecimento e às vezes cometemos pecados que são aliciados, que são guardados para nós, não é? Que só nós os conhecemos, e eles são tão maus aos olhos de Deus como aqueles que nós achamos que os outros cometem e que são muito maus. Portanto, nós aqui também temos que ter muito, muito cuidado, e Paulo está-nos a alertar isso. O ponto que Paulo pretende destacar em tudo isto é que nenhum de nós é justo. Nenhum de nós cumpre o padrão divino. Nenhum de nós é naturalmente bom ou inerentemente santo. Judeu ou gentio, macho ou fêmea, rico ou pobre, temente a Deus ou desobediente a Deus, todos nós estamos condenados. E se não fosse pela graça de Deus revelada no Evangelho, não haveria esperança para nenhum de nós.
Portanto, todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós estamos na mesma condição. Mas, se não fosse a graça de Cristo, se não fôssemos nós aceitarmos a justiça de Cristo na nossa vida, porque Jesus está perante o Pai, é o nosso advogado, e diz, não, Pai, ele pecou, mas ele pediu perdão e eu estou aqui, eu sofri por ele. Porque todos nós erramos. O pastor Bolhão é excelente a falar sobre isto de uma forma tão natural e tão bonita que acho que Deus dá-lhe um dom espetacular. Um aspecto que eu gostava de dizer o seguinte. Paulo é muito inteligente na forma como aborda esta questão, porque ele estava a falar para judeus e para gentios. Aparentemente não eram pessoas iguais. Os judeus eram pessoas que conheciam a lei e que cumpriam a lei. E os gentios eram pessoas que não cumpriam porque não conheciam. Porque os judeus já vinham da linhagem exatamente, da Judeia, tinham os hábitos religiosos, já tinham muito conhecimento. Conheciam o Velho Testamento e tudo. Mas o que é curioso é que eles viviam de acordo com a lei, só que eram hipócritas. Quer dizer, não viviam de uma forma santificada. O que quer dizer que Paulo foi muito claro em relação aos judeus, que perante Deus os judeus e os gentios estavam iguais. Só que os judeus tinham mais responsabilidade. Porquê? Porque tinham conhecimento e não punham em prática. O conhecimento é fundamental, conhecer a vontade de Deus. Mas se eventualmente nós sabemos a vontade de Deus e não pomos em prática, nós somos mais responsáveis do que aqueles que não conhecem. Pois, não é? Que nós somos temos o conhecimento. Temos o conhecimento e não vivemos de acordo com o conhecimento que temos, não é? Eu acho que o Paulo foi aqui muito claro e muito objetivo e creio que os judeus compreendiam muito bem. Porque vemos que no tempo de Jesus havia uma religião prática, eles eram muito rigorosos em práticas religiosas, só que o seu relacionamento com os seus irmãos, com a comunidade, com as pessoas de mais baixo extrato social, não era boa. Eles eram hipócritas, eles eram mentirosos, eles humilhavam as pessoas. Todos sabemos o que eram os fariseus daquele tempo. Sim, sim. Jesus não lhes perdoou e o apóstolo Paulo aqui está a pôr as coisas no seu devido lugar. Assim, eu desejava ler aqui uma passagem que vem no comentário, sim, sim, que ela é muito importante, e diz o seguinte: os que reconhecem a repreensão e correção como vindos de Deus, tornando-se assim habilitados a ver e corrigir os seus erros, aprendem lições preciosas, mesmo dos seus próprios erros. Não andam cambaleantes, mas firmes, num caminho em que incide a luz do céu. Ora, quando eu reconheço a repreensão e correção de Deus, eu estou no bom caminho. Sim. E esse é o caminho que nós devemos seguir, porque a palavra de Deus diz que Deus corrige e repreende, assim como a um pai ou filho a quem quer bem. Ninguém corrige um filho por prazer. Não, por amor. É por amor. E Deus faz isso para connosco. E quando nós temos essa humildade em reconhecer como vindos de Deus, diz-nos aqui que nós tornamos fortes e firmes e não andamos cambaleantes. Porque diz, num caminho em que incide a luz do céu. Ora, Deus está a incidir sobre nós. E tendo a humildade de reconhecer, estamos no bom caminho. Exatamente. É muito importante este reconhecimento. E ao reconhecermos o que é que está a haver? Um arrependimento genuíno, que é aquilo que a lição de quinta-feira nos vem falar sobre o arrependimento. Sim. Também tem a ver muito com as escolhas que nós fazemos. Aquilo que nós queremos dar sentido à nossa vida. O pecado existe e vai existir sempre. Sempre. Até Jesus vir vai existir sempre. Mas temos a possibilidade, com o conhecimento que vamos adquirir, o que é bom para nós. Quando se fala no progresso, eu não tenho que ter medo do progresso. Eu tenho que ter sentido, saber que o progresso, se eu lhe der um sentido do bem, esse progresso vai me fazer muito bem. Na saúde, em tudo que eu possa aproveitar das coisas do progresso, vai ser sempre bom para mim. Muito agora, bom. Tem tudo a ver com a minha escolha, porque eu posso escolher um caminho do mal e posso escolher um caminho do bem. Porque sou tanto pecador eu que estou aqui dentro da igreja, como é pecador o que está lá fora, mas eu não sou melhor do que ele. Não. Se eu fizer a minha escolha certa, te garanto que não tenho que ter medo do progresso, nem das coisas que o mundo oferece. É que o progresso, quando está a falar do progresso, é que no século XX o homem achava que estava a evoluir e que
está a evoluir. Sim, mas ele achava que estava a evoluir, mas sozinho. O homem, quando falamos aqui sobre o progresso, a humanidade está... Eu até vou ler mesmo o que está aqui. Na viragem do século XX, as pessoas viviam com a ideia de que a humanidade estava a melhorar, de que a moralidade iria aumentar e de que a ciência e a tecnologia ajudariam a inaugurar uma utopia. Ou seja, os homens criaram esta ideia da perfeição sem Jesus. E nós sabemos que perfeição sem Jesus não há. Só que há um pormenor. E a perfeição, e o homem, quando pensa na perfeição sozinho, ou somos dominados por Deus, ou somos dominados por Satanás, não é? E lá está. E neste caso foi o que aconteceu. O pecado também evoluiu. Pois. Ele evoluiu bastante. Espero que nós tenhamos sentido que ele também evoluiu bastante. E as técnicas que ele usa agora não são as de antigamente. Exatamente. Portanto, depois tenho aqui a falar sobre o arrependimento, que eu queria terminar rapidamente. O arrependimento deve ser um ato de livre arbítrio, respondendo à ação do Espírito Santo na nossa vida. O arrependimento é um dom de Deus, mas devemos estar prontos e abertos para o receber. É uma escolha que só nós podemos fazer por nós mesmos. O verdadeiro arrependimento é aquele que procede voluntariamente do coração. O verdadeiro arrependimento é aquele que vem do interior, do nosso coração, que muitas vezes choramos, imploramos a Deus para nos ajudar, seguido de uma determinação em vencer e em pôr de parte as coisas que precisamos de nos arrepender. Desejo a todos uma santa semana na companhia de Jesus, que Deus nos possa abençoar a todos. Amém.
propósito deste campo é muito maior do que o futebol. Através deste jogo, as crianças e os adolescentes estão a ser orientados para viverem uma vida melhor. O Quirguistão é um país localizado no centro da Ásia Central. Tendo feito parte da ex-União Soviética, é agora uma amálgama de culturas e antecedentes em que o cristianismo é a minoria. Muitos quirguistaneses têm animais como fonte de rendimento. Os pastores cuidam de rebanhos de ovelhas, vacas, cabras ou cavalos. Eles têm dado continuidade à tradição de viver um estilo de vida nómada. A paisagem montanhosa obriga-os a mudarem-se durante o ano para encontrar vegetação para os seus animais. Na primavera, eles começam o seu percurso pelas montanhas até que o tempo mais frio regresse no fim do ano. Apesar da beleza natural deste país, há alguns desafios no que toca a viver na cidade. Em alguns bairros, as crianças e os adolescentes têm acesso fácil a drogas e álcool e alguns experimentam estas substâncias. Como têm muito tempo livre, é fácil criar maus hábitos. Ao fazer parte de uma equipa de futebol, as crianças e os adolescentes podem evitar as influências negativas que poderão encontrar noutros lugares. Para muitos, o futebol é a única atividade que têm disponível. E assim, têm a oportunidade de fazer parte de uma equipa positiva de pessoas que se preocupam umas com as outras. Os treinos de futebol realizam-se num pequeno campo no recinto da Escola Herança Cristã, onde estudam alguns dos jogadores. Nesta escola adventista, mais de 300 crianças recebem uma educação de elevada qualidade. Os professores trabalham arduamente para que os seus alunos vejam neles bons exemplos e possam, possivelmente, ser influências positivas nos seus lares. Aplicam-se as mesmas lições no campo de futebol. Este é um espaço onde eles aprendem a trabalhar em equipa, vida saudável e respeito. Este programa está aberto a qualquer jovem que queira fazer parte de um ambiente positivo em equipa. Como resultado, a vida de alguns destes jogadores foi transformada. Tornou-se um escape à negatividade que muitas vezes encontram noutros aspectos da sua vida. O programa é dirigido por um pequeno grupo de voluntários internacionais que querem fazer a diferença na vida destes jovens. Eles sentem que foram chamados por Deus para impactar a comunidade à sua volta. O seu objetivo é influenciar positivamente a vida dos jovens ao nível social, moral e físico. Através do seu trabalho, tem visto melhorias em inúmeras vidas. Um dos maiores desafios que encontram é o clima. As condições são difíceis de prever e a estação do inverno dificulta os treinos. Mesmo nas piores condições, os jovens estão dispostos a reunirem-se. Por vezes, isso implica tirar a neve de todo o campo com uma pá. O grupo ora pelo dia em que possam jogar num campo aberto. O objetivo desta escola é construir um complexo desportivo coberto para o programa de futebol e contar ainda com mais atividades. Isto vai permitir-lhes realizar várias reuniões e eventos para a comunidade. Ore, por favor, para que estes planos se possam tornar uma realidade em breve. Obrigado por apoiar este e outros projetos na divisão euroasiática através das suas ofertas para as missões. Um dos nossos apelos é que realmente possamos ser generosos nas ofertas do 13º sábado, para que esta escola consiga realmente construir o pavilhão para estes jovens poderem ter o seu espaço, para realmente conseguirem estar mais juntos. E agora também agradecemos a esta participação especial do Clube dos Bravadores, e para terminar os momentos da Escola Sabatina, vamos agora todos juntos entoar as estrofes do hino 285, Pertenço a Cristo. Sou a voz de
Senhor, te agradecemos por mais esta lição, Senhor, que podemos, entre irmãos, podermos partilhá-la também, Senhor. Obrigado por estiveste connosco, obrigado porque também sabemos que vais estar connosco ao longo deste programa. Ajuda-nos, Senhor, a louvarmos neste dia, a estarmos concentrados naquilo que Tu nos tens para dizer. Guarda-nos e protege-nos em nome de Jesus. Amém. Nos Evangelhos, Jesus dá um modelo do ministério holístico e ao lermos esses maravilhosos livros, vemos o amor em ação. A Sra. White resume o método de Cristo em 5 passos. Ela diz que o Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Também lhes mostrava simpatia e respondia às suas necessidades, conquistava-lhes a confiança e depois convidava-as a segui-lo. E cada um desses passos é de importância vital. Se falharmos um, estamos a sabotar todo o método holístico, prejudicando-o e minando-o. Temos de nos certificar de que cada componente deste método está incorporado na forma como ministramos às pessoas. Também não é assim tão simples que tenhamos necessariamente de começar com o primeiro passo, depois com o segundo e o terceiro. Por vezes, eles misturam-se, mas cada componente serve o propósito de preparar discípulos de forma holística. E hoje somos chamados a seguir o método de Cristo. Algumas pessoas caem num extremo em que simplesmente se misturam, mostram simpatia, etc, mas nunca chegam a fazer um convite. Outras pessoas insistem muito em convidar e esquecem-se do resto. Mas precisamos do pacote completo, o método do ministério de Cristo, que, conforme nos é dito, é o único que trará verdadeiro sucesso. O método do ministério de Cristo tem de começar algures, e a grande comissão diz-nos para irmos. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele veio e viveu entre nós. Tal como João disse, ele armou a sua tenda entre nós. Ele andou ao nosso lado e este é o primeiro passo crucial. O fundamento do ministério holístico é que temos realmente de sair fisicamente do edifício da igreja. Temos de sair dos bancos e misturarmos-nos com a comunidade, seguindo o exemplo encarnacional de Cristo. E isso implica fazer amizades, estabelecer contactos com as pessoas da comunidade. E fazemo-lo como um povo que lhes deseja o bem. Fazemo-lo porque foi assim que Jesus começou. É este o modelo que Ele nos deixou e é a base de todo o ministério holístico. O segundo passo, mostrar simpatia, é muito importante porque mostra a perspectiva, o ângulo, através do qual nós atuamos. Não o fazemos por motivos egoístas. Não o fazemos por causa das estatísticas batismais. Fazemo-lo por amor às pessoas. Olhamos para as multidões, tal como Jesus, que olhou com compaixão. E vemos frequentemente no ministério de Jesus a forma gentil como ele lidava com as pessoas. Pecadores que eram maltratados pelos outros, que eram desprezados pelas pessoas mais religiosas, eram recebidos nos braços de amor de Jesus e ele falava-lhes com delicadeza, tratava-os com bondade. E ao lidarmos com as pessoas, que podem ser difíceis, que podem ter outras crenças, temos de imitar essa compaixão, esse amor, essa delicadeza e bondade do nosso Salvador, que se misturava com as pessoas e lhes mostrava simpatia. O método do ministério de Cristo envolvia uma variedade de atividades que tocava a vida das pessoas. Mas não basta misturarmos-nos e mostrar simpatia. Vamos aprender mais na próxima semana.